como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as tabelas virtuais dentro do Dataverse, ou também pode ser chamada de tabelas vinculadas, as Linked Tables, que nada mais é do que pegar dados externos ao Dataverse e deixar eles conectados com o Dataverse, para você não ter que montar um fluxo de dados, por exemplo, que pega dados do SQL e traz para dentro do Dataverse. Não, eu quero deixar um link direto onde eu possa conversar entre o Dataverse e os dados do SQL Server. Então, a gente vai aprender aqui na prática como que faz isso para entender melhor por que é tão legal. Aqui dentro do meu estúdio, eu já vou direto para a etapa aqui do Dataverse, vou vir em tabelas, e aqui, né, nós temos todas as tabelas do Dataverse. A gente tem uma aula no canal de introdução ao Dataverse, se você quiser assistir, não assistiu ainda, tá bom? E aqui dentro nós temos nova tabela, nós podemos criar uma tabela nova, porém temos também nova tabela a partir de dados externos. O que seria isso, né? A gente vai clicar aqui e ao clicar, olha o que nós temos simplesmente as conexões que estão aqui dentro do meu ambiente, né? Então, por eu já ter conexões criadas, né, aqui dentro deste ambiente, e uma dessas conexões é SQL Server e SharePoint, quando eu vou criar ali uma tabela, ele me dá a possibilidade de usar essas conexões existentes. Mas eu também posso criar uma nova conexão a um novo conector, ou seja, vamos supor que agora eu queira criar uma conexão a um Oracle, né? Eu poderia vir aqui e criar essa conexão usando o conector do Oracle. Então, se eu tenho uma conexão a um banco de dados, eu consigo criar um vínculo direto a esse banco de dados usando essa conexão. É aí que surgem então as Virtual Tables. Por exemplo, eu vou vir aqui e utilizar, eu poderia utilizar o SharePoint até para ficar mais simples, mas vou utilizar um SQL Server, tá? Então eu tenho uma conexão a um banco de dados que eu tenho meu aqui de SQL Server. O que eu vou fazer aqui dentro do Dataverse? Eu vou conectar, já selecionei o SQL Server, vou clicar em avançar, automaticamente ele me mostra as tabelas desse banco de dados que eu tenho acesso com esta conexão. Vou selecionar o TB exemplo YouTube, que eu até utilizei em alguma outra aula que eu nem lembro, para ser sincero, mas já que tá aqui, eu vou usar ela, TB, exemplo YouTube, e aí eu vou clicar em avançar. Após isso, ele vai me dar a permissão de criar um nome de exibição, nome de plural e nome do esquema, que é exatamente o nome literal ali, tá, galera? É o que exibe, o que eu uso em código e nome para uso no plural. Vou deixar igual exibição em plural e o nome do esquema eu vou deixar, né, o mesmo também para não nos dar problema. Ah, olha só, essa tabela ele já reconheceu as colunas aqui para mim e também já me trouxe, né, que ó, essa coluna é uma primary key lá no SQL Server, ele já traz isso aqui para mim. Bacana. Ele também cria os nomes internos, né? Então esse CRB70 é um nome interno, né? Que é utilizado internamente aqui nas funções do aplicativo, tá bom? Então por isso que ele é fixo ali. Show! O nome de exibição eu poderia alterar, mas como ele já vem com esse nome lá do SQL Server, aqui no Dataverse eu vou deixar o mesmo, mas eu poderia alterar se eu quisesse, tá bom? Então eu vou deixar o mesmo nome e vou clicar em avançar. Pronto, olha só o que ele vai fazer. Ele vai mostrar aqui para mim que eu vou ter uma tabela dentro do Dataverse com a conexão direta para o SQL Server. E o nome vai ser esse, tananã, tananã. Posso editar aqui, mas não precisa, a gente acabou de editar as configurações, só vou clicar em concluir. Ele deu um erro, tá? Por que ele deu esse erro aqui, ó? O conector virtual está sendo provisionado, né? Ou seja, como eu nunca criei uma tabela virtual nessa empresa aqui que eu estou usando, que é uma conta de dev, ele está meio que preparando o ambiente para poder criar essa tabela virtual. Então, na primeira vez que você for criar na sua empresa, ele pode dar esse erro e mandar você aguardar alguns minutos, tá? Como é uma conta de dev aqui, não estava preparado para criar esse conector. Então, eu vou esperar então alguns minutinhos aqui e tentar novamente clicar em concluir. Antes de continuar essa aula, enquanto tá carregando ali, gostaria de pedir aqui para você já deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito aqui no canal
claro, ajude compartilhando aí pra gente levar esse conhecimento mais longe. Como sempre, fazer os dois convites, o primeiro para você me seguir aí no Instagram, @ronavico, o link tá aqui na descrição. Também de você vir conhecer a nossa escola, nós temos cursos do zero ao avançado em apps, em Automate Cloud, Automate Desktop, então clica no link aqui embaixo, eu tenho certeza se você tá aqui, você vai curtir muito o conteúdo que a gente tem para vocês, tá bom? Então, já dei os meus recados, agora sim vamos voltar lá para nossa aula. Pronto, depois de esperar um tempo e clicar, ele criou, tá? Então eu fiquei clicando aqui depois de um tempo para não, né, ficar gravando e perdendo tempo. Ele criou aqui para mim a tabela e olha só que legal, já vem com os dados. Não é que ele tá criando a tabela aqui, tá, galera? É uma conexão. O que que isso quer dizer, tá? Ó, eu vou abrir aqui esse banco de dados e essa tabela no SQL Server. Agora aqui com o meu SQL Server aberto, primeiro eu vou dar um select aqui na tabela, tá? TB exemplo YouTube, vou dar um F5, beleza, nós temos então esses dados, né, o F, população e ID. Agora eu acho que eu me recordei até da aula, acho que a gente usou numa aula de Automate aqui. Se você assistiu essa aula, comenta aqui embaixo qual aula que a gente usou essa tabela aqui para ver se me recorda, tá bom? Bom, aqui nós temos as colunas que estão ocultadas, né, mas ó, ID, população, beleza, tava ocultada, mas é as mesmas colunas que nós temos e importamos com os dados aqui, certo? Quando eu inserir um dado, seja por aqui ou por lá, tá? É a mesma tabela que está ocorrendo esse link de conexão. Ou seja, se eu vim aqui e inserir um dado, né? Insert into TB exemplo, YouTube, values, e colocar o F aqui, que seria, por exemplo, MS e uma população. Se eu rodar isso aqui, ele inseriu a linha. Se eu usar o select, beleza, nós temos então essa nova linha na tabela. Se eu for lá no meu Dataverse, que é uma tabela vinculada, ou seja, um link, eu estou vendo o que está na tabela do SQL Server. Se eu atualizar isso aqui, né, seja com F5 aqui na página, ele vai novamente conectar e trazer os dados, entenderam? Então é uma tabela vinculada, é um link, é uma tabela virtual linkada ao servidor. Aqui está, entrou, ó, o MS que a gente acabou de inserir. Então agora eu acho que dá para entender melhor para que serve então essas tabelas virtuais. É para, por exemplo, quando eu tenho dados em algumas tabelas em outros lugares, em outros ambientes, em outros tipos de servidores, Oracle, SQL Server, até mesmo vocês viram, tinha um SharePoint, ou seja, dados armazenados em algum lugar, eu consigo vincular para usar ele direto no Dataverse, porque aqui dentro do Dataverse fica até mais fácil na hora de eu usar as colunas, de eu fazer, por exemplo, ó, criar um aplicativo, criar uma automação, porque fica mais fácil referenciar direto no Dataverse do que recriar a conexão lá no SQL Server e tudo mais. Então, ela fica preparada aqui para a gente utilizar. Isso é muito legal. Mas não somente isso, tá? Eu gostaria de mostrar uma tabela virtual que já existe dentro do Dataverse e é muito útil. Ela vem já dentro do Dataverse. Como assim? Se eu vir aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, em tudo, ou seja, mostrar todas as tabelas que eu tenho aqui separada por tipo, tá vendo? Eu consigo filtrar por virtual, ou seja, né, o tipo que a gente acabou de criar. Automaticamente você vai ver que tem algumas tabelas virtuais já existentes, assim que você começa a utilizar aqui o Dataverse. A nossa vai estar aqui, né, obviamente, porque a gente acabou de criar, ela é uma tabela virtual. Porém, o que eu gostaria de mostrar, que é muito legal, é AAD User, ou seja, é uma tabela virtual conectada ao Azure Active Directory, ou seja, aqui dentro eu tenho toda a minha empresa, né, os funcionários da minha empresa, o meu Active Directory, o seu nome, o seu e-mail e mais outros dados referente aí a esse funcionário que está lá no meu Active Directory. Então, para eu não ter que ficar conectando no AD para trazer, por exemplo, o endereço de alguém, o e-mail de alguém, trazer alguma informação sobre este usuário, eu posso usar essa tabela virtual que está conectada lá no AD. Então, isso aqui também é uma tabela virtual, está conectada ao AD. Então, tudo que for alterado lá vai aparecer aqui porque é uma conexão direta, assim como a tabela que a gente fez aqui com o SQL Server. Então, fica aí mais esse aprendizado, né, que é uma oportunidade de quando você tiver, né, tabelas externas, quiser trazer tudo para o Dataverse para criar sua aplicação, pode ser aí uma solução boa aí para você não ter que ficar trazendo os dados ou conectando sempre
de alguma forma, né? Então, por exemplo, eu faço uma conexão que eu tenho que usar no Automate, no Apps, eu só aponto direto a tabela virtual. Bom, esse vídeo aqui, vídeo tranquilo, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse aprendizado. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra almofada, comenta almofada no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu até o final. Lembre-se de se inscrever, deixar o seu like, comentar, ajude compartilhando aí. Me siga no Instagram também, @ronavico, e a gente se vê aí no próximo vídeo, numa próxima aula. Valeu e se inscreve.